Olá, galerinha. Boa tarde a todos vocês. Estou de volta aqui no canal. Dessa vez eu venho trazer um vídeo mostrando para vocês como fazer a aplicação da massa poliéster. Aplicação e o lixamento da massa poliéster de forma correta, de forma para que a massa fique completamente uniforme e a peça bem nivelada como tem que ser. Pessoal, aqui já estamos com a primeira demão da massa poliéster de fibra. É um tipo de massa que durante toda a minha trajetória em oficina no Brasil, eu não tinha o conhecimento desse tipo de material, que é a massa poliéster com a lã de vidro no meio. Uma massa bastante resistente, uma massa que tem um enchimento espetacular. Mas, enfim, no vídeo passado eu mostrei como era feita a aplicação dessa massa, o lixamento. Agora vamos finalizar com a massa poliéster tradicional, que é a massa mais fina, a massa de acabamento. Por que vamos finalizar com essa massa, pessoal? Porque essa massa de fibra, ela é uma massa preparada para fazer um enchimento da peça. Mas ela é uma massa que ela deixa muitos poros, muito buraco no seu acabamento. Então ela não é uma massa ideal para receber o Prime PU, né, o aparelho como é chamado aqui em Portugal. Então, o que acontece, pessoal? A gente normalmente dá uma mão dessa massa, né, faz o lixamento, nivela a peça já um pouco, como tem que ser, e depois vem finalizando com a massa poliéster tradicional. Então, aqui eu vou estar fazendo a aplicação, né, finalizando a correção da peça, acabando aqui de acertar o friso, o vínculo que tem aqui nessa porta, né, tem um vínculo aqui, tem um vínculo aqui, nivelando tudo como deve ser para receber o fundo PU. Em seguida vamos estar fazendo o lixamento dessa massa, depois fazendo o desdobramento das lixas, né, até ao ponto de aplicar o fundo PU. Certo, galerinha? E desde já, pessoal, eu agradeço a todos vocês. E se você está curtindo os meus vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal, para que possa ajudar esses vídeos a chegar a mais pessoas, né? Tirar dúvida de mais pessoas. Galerinha, vamos iniciar então o nosso processo. Aqui está a massa. Como também falado nos vídeos anteriores, galera, é muito comum se utilizar aqui esse tipo de espátula, beto-madeira, como nós chamamos aqui, né? No Brasil é muito utilizada a espátula de plástico, que é a espátula celulose, e essa espátula de cabo. Aqui é muito comum em peças retas, por exemplo, em peças retas eu gosto muito de utilizar esse tipo de beto-madeira, esse tipo de espátula. Por quê? Ela, primeiro pela sua espessura, segundo porque ela, por ser de aço e também tem uma certa flexibilidade, ela ajuda a nivelar muito bem a peça. Então, às vezes toda aquela dificuldade que a gente tem em nivelar uma massa no bloco, no taco, essa ferramenta já ajuda bastante. A gente já consegue aplicar uma massa com ela bem uniforme, bem espalhadinha, que já facilita muito também na hora de fazer o lixamento. Porque quem já atua na área sabe, às vezes, a dificuldade que é para deixar uma massa totalmente niveladinha, 100%, como tem que ser, né? O que também influencia muito no acabamento final da pintura, né? A gente sabe que uma peça mal taqueada, uma massa mal taqueada, ondulada e tal, pode ser o melhor pintor, fizer a melhor lacagem, mas se a peça ficar toda torta, toda cheia de curvas, o acabamento não vai ficar bom, vai ficar um acabamento ruim. Então, desde a preparação, desde o início da preparação, já o ideal é que já venha acertando o máximo possível a peça, porque isso aqui vai dar um resultado lá no final, na pintura, na hora do acabamento. Certo, galerinha? Então vamos preparar a massa. Aqui, para muitos já não é segredo, né? Eu gosto de trabalhar preparando a minha massa nas espátulas,
não gosto de pegar uma quantidade muito grande de massa, preparar ali num pedaço de chapa, um pedaço de vidro, igual muita gente faz. Por quê? Eu acho que muitas das vezes a gente prepara muito material em excesso e acaba causando um desperdício. Galera, mais uma vez, vou deixar uma dica também para vocês que estão iniciando. Como tudo isso é produtos químicos, né? São produtos químicos, alguns produtos fortíssimos, o ideal é estar usando uma máscara. Eu não estou usando nesse momento porque estou gravando, mas o certo é trabalhar com a máscara, mesmo que o local de trabalho de vocês tenha um sistema de extração. O ideal é estar com a máscara. Por quê? Ao decorrer dos anos, esses produtos podem trazer, né, algum problema de saúde, algum problema respiratório. Então, o ideal é sempre estar utilizando a máscara. Pode ser essas máscaras, tipo máscara para Covid, já ajuda bastante, tá bem? Galerinha, primeiro passo aqui. Aqui eu vou trabalhar de uma forma um pouco diferente da forma que foi feito com essa massa poliéster de fibra. Primeiro eu vou tratar a parte de cima, depois mudar a fita de lado e tratar a parte de baixo. Por quê? Porque o meu primeiro objetivo aqui, galera, é alinhar o friso, acertar esse friso, para que ele não fique aquele vínculo cheio de curvas, para que ele fique um vínculo certinho, bonito, bacaninho, um vínculo, né, que se destaque na peça. Certo, galera? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esticar a fita na parte de baixo. Para quê? Para que eu possa tratar a parte de cima. Depois de lixado a parte de cima, aí eu vou mudar a fita de lado e tratar a parte de baixo. Então eu venho aqui, venho na minha referência. A minha referência sempre vai ser de preferência a parte onde não foi mexida, onde é original. Como aqui não estava amassado, não precisou ser feito a chapa, ou seja, esse é o friso de fábrica, um friso original. Então, ele vai ser a minha referência. O que eu faço, galera? Abro a fita do tamanho que vai ser utilizado aqui na porta. Venho, coloco na quina certinha aqui do friso. Vou dar um espacinho para vocês verem. Certinho. Prendi com o dedo. Estico bem a fita. Lembrando que a fita não pode estar solta assim. Esticar ela bem. Venho e pego a outra referência aqui do outro lado, que é a continuação do friso aqui. Venho aqui, coloquei certinho, galera. Eu posso vir aqui, cortar a fita e ó, passar a mão. Em seguida eu gosto de fazer assim, pessoal. Passar mais uma fita. Por quê? Para na hora que eu der a massa, ela ganhar uma espessura, uma altura e desenhar bem o friso. Então eu vou passar mais uma fita. Agora já é mais fácil porque eu já tenho uma fita como referência. Vou colocar a outra. E prontinho. Pronto para iniciar a aplicação da massa poliéster. Lembrando que antes desse processo aqui, pessoal, antes de colocar a fita, o ideal é que você venha com um pano seco, soprando com ar e tirando toda a poeira que foi lixada dessa massa. Por quê? Porque senão a sua fita, além dela não ter aderência, não segurar, a massa que você aplicar aqui também não vai ter aderência, não vai segurar. Com o tempo, ela pode até segurar aqui na peça de momento, mas em seguida ela pode, daqui a alguns meses ou até dias, ela pode vir dar bolhas e desplacar. Então o ideal é sempre um paninho, né, um paninho seco, né, só para ele, vou tirar um pouco da poeira. Já é utilizado algumas vezes em outros carros. Então, ó, né, vim, fiz a limpeza, coloquei a fita, está pronto para receber a massa poliéster tradicional, que é a massa de acabamento. Então, pessoal, vou aqui preparar agora massa. E aqui tá uma quantidadezinha razoável. Não vou preparar muita massa de uma vez,
para não haver o desperdício, massa não acontecer da massa secar na espátula, vou aplicando graduadamente. Conforme esse aqui acabou, não deu, eu preparo mais. Tá vendo, pessoal? Aqui tá catalisador, nunca se esqueça, porque senão a massa não seca também. Vai ficar uma massa mole o resto da vida, vai dar bolhas, reações, enfim. Aqui, levando em consideração que hoje está um pouco frio, porque estamos no inverno aqui em Portugal, coloquei um pouquinho a mais do catalisador, certo? Mas uma quantidade com segurança para que não venha ficar aquela massa vermelha, não venha catalisar a massa em excesso, ela não venha ficar vermelha, para depois também não causar reação na pintura, que é o conhecido como sangramento no Brasil. Aqui eu nem sei como se fala, vou até procurar saber, curiosidade, o nome daqui. No Brasil a gente falava sangramento, que é a reação do catalisador, sobe depois e aparece na tinta. Aqui, fazendo a mistura. Tá vendo, pessoal? Conforme você vai misturando, você vai vendo que o catalisador ele vai perdendo aquela cor rosada e vai ficando a massa da cor normal do que ela era. O ideal é que misture bem, né, para que tenha certeza que o catalisador ele misturou com toda a massa. Pessoal, depois da massa misturada, vou fazer a aplicação. Como que funciona a aplicação? Seguindo o mesmo processo. Massa poliéster ou qualquer outro tipo de massa sempre aplicada no mesmo procedimento. De preferência acompanhando as curvas. Se aqui eu tenho uma peça que é baulada para dentro, eu vou aplicar a massa acompanhando a curva. Imagina que ela fosse baulada para fora, como a parte de cima aqui é. Também vou aplicar acompanhando a curva para fora. Então sempre acompanhando a curva. Por quê? O nosso objetivo é já nivelar a massa fazendo o desenho da peça. Aqui tá, vamos começar. Então, galerinha, tá aí uma massa poliéster aplicada, primeira demão, que sobrou um tiquinho, vou preencher aqui um pouquinho para fundo. Aqui, galera, para vocês verem, fiz a aplicação, se vocês repararem, sempre em um sentido, sempre de cima para baixo. Por quê? A massa poliéster, ela tem uma forma de trabalhar com ela. Se você pegar a massa poliéster e ficar trabalhando com ela, sobe, depois ao contrário, desce, sobe, desce, sobe, o que acontece? Ela começa a embolar. Ela é uma massa, sobrou um tiquinho, tô já aproveitando aqui. Tá vendo, pessoal? Ó, o ideal é isso, é não desperdiçar nada, nada. Por quê? Material muito caro. Isso é comum, né? Sobra um pouquinho na espátula, mas... Então, voltando aqui ao nosso assunto, sempre em um único sentido. Por quê? Se você fica, vem, desce, depois sobe ao contrário, desce, sobe, você embola a massa. A massa, ela vem num curso, quando você volta, ela volta atropelando aquela massa que desceu. E a gente fala, embola a massa, fica aquela massa com aspecto feio, alguns lugares ficam uns caroços mais altos, outros mais baixos. Então o ideal é, pegou a massa, tentar trabalhar com ela em um sentido. Não tem problema se você trabalhar várias vezes, tentando alisar o máximo possível. Eu gosto de tentar aplicar uma massa mais uniforme possível, mais liso possível, porque me ajuda na hora de fazer o lixamento. Eu não sofro tanto, eu não tenho que ficar depois desgastando muito a massa, muito tempo, lixando muito tempo. Aqui a massa já ficou bem nivelada,
E outro detalhe, galera, vocês verem que essa massa verde de fibra, ela tem um limite. E eu peguei a massa poliéster tradicional e passei um pouco do limite, né? Porque o objetivo também dessa massa é tampar essa massa verde, é dar um acabamento fino nela, é tampar os poros, os buraquinhos que tem nela. Então, ideal aqui. Ultrapassar. Na hora que lixar, pode acontecer de algum lugar a massa verde aparecer? Sim, pode. Não tem problema, desde que você olhe ela não esteja cheia de buraquinhos, cheia de poros, não tem problema. Você depois pode fazer o desdobramento de lixa e aplicar o aparelho. O ideal é que não tenha poros, buraco. Um dos nossos objetivos também é eliminar os buracos. Por quê? Isso, com o tempo, se você aplicar o Prime PU por cima, com o tempo ele vai sofrer abatimento, ele vai perder a perca de espessura e aquele buraco vai aparecer na pintura. E fica muito feio, fica um trabalho muito mal feito. Então, a qualidade tem que sempre prevalecer, porque, afinal de contas, o cliente está em busca disso, qualidade, né? Galera, eu particularmente gosto sempre, igual vocês viram, eu apliquei uma mãozinha de massa ali. Enquanto aqui está secando, eu já vou adiantar o meu processo aqui na caixa de ar, na embaladeira. Que em Portugal falamos embaladeira. Então, já vou adiantar o meu processo aqui enquanto seca. Tá certo? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui está. Quantidade ideal de catalisador para massa, para ela não secar tão rápido, mas secar. Né? O que não pode é ficar sem catalisador. E aqui está, pessoal, massa misturada. Vou fazer a aplicação. Qual é a regra aqui neste caso que eu utilizo? A regra é de cima para baixo também. Por quê? Porque aqui nós temos uma fissura entre a caixa de ar e a porta. Aqui já é a parte interna da porta. Se eu puxar a massa de baixo para cima, o que vai acontecer? Eu vou encher de massa aqui por dentro da porta, vai sujar, vai estragar a porta. Então, enfim, meu objetivo é manter a parte interna limpa, já que ela não vai ser pintada, não vai mexer. Então eu venho aqui, pessoal, bem na quininha, de cima para baixo, acompanhando a curva. Para ficar bonitinha, certinha. E aí tá, pessoal. Aqui sobrou um pouquinho de massa. O que eu gosto de fazer também? Igual aqui, eu já fiz a aplicação. Minha massa que ela já puxou um pouquinho, não está totalmente seca, mas eu ainda noto que ela tem alguns locais que estão um pouco fundo, que tem alguns buraquinhos. O que eu gosto de fazer? Sempre, mesmo que não tivesse sobrado esse pouquinho de massa, eu ia preparar um pouco mais e vim já conferindo esses locais onde eu achei que não está ideal. Por quê? Porque o meu objetivo é, de preferência, lixar uma vez só essa massa e ela já ficar em condições de receber o Prime PU. Senão depois eu tenho que ficar lixo, dou repasse na massa, espero secar, lixo de novo, dou repasse e acaba atrasando um pouco o processo. Nosso objetivo aqui também não é ficar o dia todo lixando uma massa dessa. Então eu já procuro, igual eu falei, certifiquei de que a massa está toda nivelada, toda certinha. Agora sim eu vou esperar ela secar para iniciar o taqueamento dessa massa. Pessoal, lembrando que acabou de usar a massa, não vou usar mais por agora, até porque, é como eu falei, primeiro eu vou tratar a parte de cima,
essa parte, depois eu mudo a fita de local e trato a parte de baixo. Vou fechar a massa porque é uma massa à base de resina, e a resina, ela sem o catalisador ela não seca totalmente, mas ela ganha uma consistência mais dura. E depois para trabalhar com essa massa fica um pouco mais difícil, fica ruim, costuma dar algumas pelotinhas na massa e fica feio. O acabamento que ela deixa fica feio. Então, se eu não vou utilizar agora, vou tampar e enquanto a massa seca também vou fazer a limpeza das espátulas. Aqui tá a massa tampadinha, bonitinha. Galera, eu sempre gosto de trabalhar com um recipiente do meu lado contendo um pincel e um pouquinho de diluente, porque eu acabei de aplicar a massa, eu limpo a espátula. Depois não tem que ficar lixando a espátula, e a espátula, quando você lixa ela muito, ela fica cortante, aquilo fica igual uma faca, fica perigoso, né? Até a gente corre até de machucar a mão e tal quando tá manuseando. Então eu não gosto, eu prefiro lavar a ferramenta com diluentezinho, não custa nada. Ali enquanto a massa seca eu faço esse procedimento. Aí está, ferramenta limpinha, pronto para ser usada novamente. E aí, muita gente me pergunta, né? Pessoas que principalmente estão iniciando ou têm o interesse de iniciar nessa área. Rômulo, qual lixa você usa para trabalhar nessa massa poliéster convencional? Eu utilizo a mesma lixa para cortar, a mesma lixa que foi usada na massa de fibra. A lixa 80 a seco, certo? Lixa 80 a seco. Como é uma massa considerável grande, massa em torno de 30 a 40 centímetros, né, de comprimento, então utilizo no bloco grande para estar nivelando a peça melhor. É um bloco maior, quanto maior a massa, maior o bloco, melhor você vai nivelar a peça. Aqui eu vou trocar a lixa, que eu estava com uma lixa ainda velha. Lembrando, pessoal, que essas lixas velhas também eu não jogo fora, não. Lógico, quando está muito velha, sim. Mas quando está assim, ainda com a condição de ser usada, eu deixo elas aqui, porque às vezes precisa de dobrar para lixar um cantinho da peça, alguma coisa assim. Eu não vou pegar uma lixa novinha, dobrar ou rasgar, estragar só para lixar um cantinho. Eu utilizo essas lixas velhas, né, uma forma também de economia. Tá? Então aqui já vamos preparar. Encaixar a lixa aqui no bloco. E pessoal, primeira instrução que eu vou passar para vocês, que a lixa está no bloco, é a seguinte situação. Quando eu trabalhei nessa massa poliéster de fibra, eu não utilizei muito o meu tato de percepção, nivelamento da massa. Por quê? Porque ela era uma massa inicial só para ajudar a dar um preenchimento na chapa, e eu sabia que em seguida ia trabalhar com a massa poliéster de acabamento. Então, nesse momento aqui, a gente já passa a utilizar o chamado tato, que é o sentido da mão. Essa é a melhor forma de você perceber se uma peça ela está ficando certinha, se ela ainda tem alguma ondulação, se tem algum buraco, se tem alguma parte alta. É a percepção pelo tato. Até hoje não descobri nenhuma outra ferramenta, desculpa ter balançado aí um pouquinho, porque eu esbarrei aqui. Até hoje eu não descobri nenhuma outra ferramenta que venha substituir o tato, o sentido aqui da mão. Já inventaram máquina de lixar, politriz, né, polidoras, máquinas que substituem muita coisa que era feito manual. Mas o nivelamento de uma massa, o essencial é isso aqui, ó, tato. Então vai ser necessário que, a partir do momento que eu começo a lixar essa massa, eu fazer a retirada de uma das minhas luvas, né,
Por quê? Porque eu vou precisar estar sempre sentindo aqui, ó, sempre passando a mão para sentir como está ficando o nivelamento da peça. Uma outra dica muito importante, pessoal, é que tem muita gente que tem dificuldade em ter essa percepção, né, por tato, por toque. E uma dica que eu aprendi já há muitos anos com um grande profissional que me ensinou na área era se eu sou uma pessoa destra, direito, né? Se eu sou uma pessoa que eu sou destro, qual é a melhor forma de eu olhar, sentir o tato, sentir a peça? Com a minha mão esquerda. Por quê? Porque a minha mão esquerda, ela tem mais sensibilidade do que a minha mão direita. A minha mão direita é aquela mão que eu faço tudo, que eu trato tudo, que eu tenho mais força, né, que eu tenho mais resistência. Então, automaticamente, a sensibilidade dessa mão, ela é menor do que a da minha mão esquerda. Então, das coisas que eu aprendi é isso. A minha mão, se eu sou direito, a minha mão esquerda, ela tem mais sensibilidade do que minha mão direita. Então, vou estar aqui mostrando para vocês, tá? Tá um pouquinho frio hoje, inverno, então a massa demora mais a secar. Enquanto ela seca, vamos estar aqui organizando as ferramentas. Lembrando, pessoal, que isso é um vídeo, são vídeos gravados no meu dia a dia, né, no meu local de trabalho. Isso aqui é o meu trabalho, é o meu dia a dia, é daqui que eu tiro o meu sustento, né, o sustento da minha família. Então é assim, é tudo aqui, como se os vídeos são gravados em tempo real. Eu estou gravando para vocês e é um trabalho de um cliente meu que está sendo executado. Então, às vezes tem essa questão, tem que esperar a massa secar, e tudo isso, limpeza de ferramenta, né, no momento que está sendo utilizada. Por quê? Porque é o meu trabalho, é o dia a dia, é o que eu e todos vocês vão encontrar e enfrentar dentro de um ambiente de oficina. É o dia a dia, faz parte, tudo isso faz parte. Galera, voltando aqui, a massa já está seca. Qual que é o primeiro procedimento? É aquilo que eu falei. Mesmo conforme a aplicação da massa, sendo sempre acompanhando as curvas da peça, o lixamento é o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. Por quê? Se a peça tem uma curva nesse sentido e eu lixo ao contrário, o que eu vou causar na peça? Vou causar buracos. Olha aqui. Se a peça ela tem essa curva e eu trabalhar nela nesse sentido, eu vou causar esses buracos. Então, sempre no sentido acompanhando. E aí, pessoal, voltando aqui, eu efetuando o lixamento. Quando eu percebo que a massa ela já está ficando praticamente nivelada, como eu percebo? Pelas beiradas aqui, ó. Você vê que as beiradas dela, onde estavam altas, já estão bem niveladas. Aqui já começou a aparecer um pontinho da chapa. Então, esse é o momento a qual eu já começo a trabalhar usando o tato, o sentido da mão. Como que eu faço? Eu venho sem apertar muito e sem também ser muito leve. Normal, né? Normal, como se você estivesse tocando em algo. Você vem e, ó. Por quê? Aqui eu consigo perceber. Se algum lugar tiver fundo, eu vou sentir. Minha mão vai fazer esse efeito. Se tiver alto, a mesma coisa. Minha mão vai fazer esse efeito. Então aqui, ó, eu percebo que aqui praticamente já está 100% nivelado. Dá mais um toquezinho, então. Mas aqui eu ainda percebo que está um pouco alto. Precisa de dar mais uma cortada aqui com a lixa. E agora, daqui para frente, até finalizar a massa, sempre usando o tato, em todos os sentidos. Não só assim, mas também assim, porque eu preciso de saber se essa ponta aqui não está bem mais alta do que a tinta, se está nivelada. Então, ó, nesse sentido, por exemplo, ela tá boa, mas aqui eu percebo que ela tem uma veia alta aqui. Então, agora eu vou trabalhar esses pontos que são aqui e aqui,
Pra gente tá finalizando essa parte. Aqui mais uma vez eu dou uma conferida. Percebo que aqui ainda está um pouco alto. Então eu vou trabalhar mais nesse local. Agora, galerinha, ó, massa 100% taqueada, certinha, como tem que ser. No caso dessa massa, pessoal, não precisei dar nenhum repasse. Aí tá a importância de, na aplicação, você trabalhar o máximo possível com uma aplicação toda uniforme, toda por igual. Tem algum buraquinho? Prepara mais um pouquinho de massa, já tirando todas as imperfeições. Por quê? Por isso que eu consigo adiantar o meu processo no lixamento. Eu já não preciso mais aqui ficar, repassa aqui, repassa ali. Lógico que isso é com alguns anos, né, de experiência também, para estar fazendo isso. Talvez uma pessoa que está iniciando na área ainda tem a dificuldade de acertar, de nivelar uma peça, mas está aí o resultado. Vou pegar aqui para vocês verem um pouco mais de perto. E aí tá totalmente nivelada. E agora o próximo passo é mudar a fita de local. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar essa fita que está desenhando o friso. Primeiramente eu vou passar um pano, tirando toda a poeira. Tirando toda a poeira. E vou fazer a troca da fita. Olha para vocês verem, galera. Quando eu tiro a fita, como o friso realça, como o friso ganha uma, né, fica vivo, fica uma quina viva, uma coisa bonitinha. E aqui vamos fazer a mudança de lado da fita para estar aplicando a massa na parte de baixo. Mesmo procedimento, fita aqui na quina de referência e aqui está. O ideal, pessoal, sempre colocar a fita um pouquinho fora da quina, quando mudar ela de lado. Por quê? Para depois não ficar, se você colocar ela passando da quina aqui para baixo, quando você der a massa aqui, depois quando tirar a fita vai ficar aquele buraquinho no meio. Então o ideal é pôr sempre um pouquinho acima para a massa preencher mesmo certinho na quina. Preencher tudo, não deixar nenhum buraco. Vamos lá, novamente, preparação da massa. Já passei o pano, tirei todo o pó para estar efetuando a aplicação com segurança. Aqui tá, pessoal, catalisador. Preparadinha, pessoal, a massa. Agora, galera, para fazer essa segunda aplicação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouco essa porta. Por quê? Porque eu vou precisar de puxar massa aqui embaixo. Então, para não preencher esse vão aqui de massa, eu vou abrir ela um pouquinho. Aqui está. Para mim, está fazendo esta aplicação. Vou colocar aqui um bloco para segurar ela aberta. Então aqui, ó, vocês veem, pessoal, tá vendo? Ficou afastado, não vai sujar ali por dentro, nem por dentro da porta. Então, começo aqui no meu objetivo, que é nivelar a peça.
Pessoal, como embaixo é uma peça reta, não preciso de vir de baixo para cima, de cima para baixo, basta, posso puxar ela na diagonal aqui, que olha, para vocês verem que essa massa que eu preparei agora foi praticamente o suficiente, quase que para fechar a parte de baixo da peça. Tá vendo qual a importância, galera, de não preparar a massa, né, quantidade muito grande, porque para não sobrar, não desperdiçar o material. Aí está a massa que eu preparei, ela quase deu para finalizar a peça, faltou um pouquinho ali no canto, então vou preparar mais um tiquinho para estar finalizando essa aplicação. Então, pessoal, tá aí, massinha seca, né? Vamos fazer agora o taqueamento dela, acabar de nivelar ela, para em seguida fazer o desdobramento de lixa para aplicação do Prime PU. Vou abrir aqui um pouquinho, pessoal, para a lixa ficar evitando de pegar aqui embaixo e danificar, estragar onde já está prontinho aqui. Lembrando que sempre que for escorar uma porta assim, o ideal é algo de borracha macia assim, né? Ou até mesmo uma garrafazinha PET com tampa, né? Para não pôr nada de ferro, para não estragar a quina da porta aqui, que não vai ser pintada. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou lixando nesse sentido, por quê? Porque essa peça ela tem uma leve curva aqui. Talvez vocês não consigam perceber no vídeo, mas ela tem uma leve curva. Então, é aquilo que eu falei, sempre lixar acompanhando o boleado da peça. Se ela fosse reta igual aqui, podia lixar em qualquer um dos ângulos, ou até mesmo rodando assim, ó. Como ela é boleada, tem que acompanhar a curva. Importante também, galerinha, que sempre que você finalizar o taqueamento de uma massa assim, vem na quina, passa o bloco para eliminando as rebarbas, né, de massa que pode ter ficado aqui na quina. Isso é um acabamento bonito, um acabamento bacaninho. Então aí tá, galera, ó, massinha taqueada como se deve. Dá só mais um toquezinho aqui, tá vendo? A necessidade de usar o tato, pessoal, ó. A peça aparentemente ao olho tá perfeita, mas aqui eu percebo que ela ainda tem um calozinho aqui, tá alto aqui um pouquinho. Agora, galera, vou fazer a massa finalizada com sucesso. Vou fazer a retirada da fita para mostrar para vocês o resultado desse friso, que ficou um espetáculo. Aí, galera, eu venho aqui agora, tirei a fita, fica uma quininha um pouco alta, um ressaltozinho. Eu venho, faço só aqui, ó, faço uma vezinha só assim com bloco, ó, só para matar a rebarbazinha que ficou aqui. Agora, no final aqui, o friso ele já não é tão vivo, ele já não tem essa quina tão viva igual aqui. Chega aqui, ele vem morrendo. O que eu faço? Dou uma quebradinha de leve aqui nele, ó. Vem e mato ele um pouquinho aqui. Por quê? Ele não vem em friso vivo até emendar aqui. Ele morre aqui assim. Aqui assim ele acaba. Aí aqui só fica aquele boleado da peça. E pessoal, com relação, aí ó, prontinho. Com relação a qualquer dúvida, quando você tiver qualquer dúvida sobre o desenho da peça, sobre o modelo da peça aqui, vai do outro lado do carro, confere como é que é o desenho do lado de lá. Óbvio que se lá também não estiver amassado, danificado, né? Mas o ideal é sempre isso. Na dúvida, corre do outro lado do carro, dá uma olhadinha, tira as dúvidas para você fazer, né,
o mais próximo possível. Então tá aí pessoal, ó, massa concluída com sucesso, toda taqueada. Agora qual que é o próximo passo, pessoal? O próximo passo, de novo, eu vou limpar. Eu tirei a fita que estava aqui para matar aquela rebarbazinha de massa que fica, mas vou tornar a colocar. Por que eu vou tornar a colocar? Porque agora eu vou fazer o desdobramento da lixa. Aqui foi lixado com uma lixa 80, né? Eu cortei a massa com a lixa 80 e agora eu vou vir desdobrando já com a Rokit, com a máquina, com uma lixa 220, depois uma 320 e já fazer o isolamento para aplicar o fundo PU. Então, pessoal, por quê? Que mesmo no momento de fazer o desdobramento dessa lixa, né, fazer o desdobramento com a lixa mais fina, eu coloco a fita. Porque se no momento do desdobramento eu vim com a máquina em cima aqui do friso da quina, eu vou matar esse friso, eu vou tornar arredondar ele. E o nosso interesse aqui é deixar ele bem vivo, bem realçado, né? Para dar aquele efeito bonito na porta. Que é o que traz no carro. Em todas as portas você vê que o friso aqui é bem vivo, é uma quina bem forte. Então eu não posso matar essa quina aqui que eu fiz. Então a forma de eu proteger ela é utilizando a fita. Então, utilizei aqui, passei a fita bem certinho na quininha para proteger. Vou vir com a máquina. Agora entra o procedimento da máquina, que é esta Rokit. O que eu gosto de trabalhar? Muita gente trabalha com essa máquina para fazer o desdobramento da lixa sem essa espuma, que é o interface. Vocês veem que é uma espuma, né? É uma espuma. Ela deixa, não deixa o disco agredir tanto a peça, matar esse nivelamento que a gente fizemos na massa. Ele só mesmo vai lixar o uniforme padrão. Então eu gosto de trabalhar com essa ferramenta aqui para a lixa 220 também não agredir muito a massa e afundar, fazer buracos na massa. Então eu coloco ela, certo? Aqui tá, pessoal, ó, uma lixa 220. O ideal que todas as vezes, pessoal, for usar essa máquina, o disco, o prato da máquina, ele traz esses furos. Qual que é o intuito desses furos? É o pó, sugar o pó. Isso é um aspirador, é uma máquina que aspira, tá aqui. Depois vou estar mostrando ela para vocês. E então esse é o objetivo do pó entrar e ser sugado para o aspirador. Se a gente tampar aqui esses buracos, o que vai acontecer? Não vai puxar, o pó vai estar subindo tudo no nosso rosto. Então vou aqui ligar a máquina na tomada. Máquina ligada, pessoal. E eu venho agora desbastando completamente esses arranhões que a lixa 80 deixou, essas arranhuras fortes que a lixa 80 deixou. Isso é deixar o mais liso possível, pessoal, para depois o aparelho ele não abater e esses arranhões subir para a pintura, ficar aquele monte de arranhão, aquela coisa feia, parecendo que veio um tigre e aí passou a gente tudo na chapa. Então o objetivo aqui é eliminar esses arranhões que a lixa 80 deixou. Principalmente, pessoal, como nesse caso aqui a tinta ela é um pouco mais rígida do que a massa, focar bastante aqui, ó, nas arranhuras que deu ao redor. Por quê? Porque senão depois do aparelho aplicado, depois do carro pintado, esse aparelho ele sofre um abatimento e esses arranhões sobem tudo, fica mostrando. Então vamos lá? Então, galerinha, depois do desdobramento feito, tá vendo? Que aonde tinha aqueles arranhões grossos da lixa 80,
eu deixei completamente lisinho, uniforme. Um espetáculo de preparação. Isso aqui, você dá 2 demãos de fundo PU aqui, esquece. Fica uma preparação mesmo espetacular. Tá vendo? Na massa, como a massa ela é mais mole, é mais macia do que a tinta, você vê que nela eu passei poucas vezes, ela já ficou lisinha. E eu foquei mais nas arranhuras que tinha na tinta. Correto? Depois de tudo desbastado, disco 220, eu troco o disco, passo para um 320. Mas aí, pessoal, o disco 320, deixa eu tirar aqui. O disco 320, eu já não passo ele mais em cima da massa. Por quê? Porque a massa ela foi taqueada, acertada. Eu já eliminei as arranhuras grossas que tinha nela. Então, se eu ficar lixando a massa também demais, eu torno a tirar a massa toda, fazer buracos aqui. E não é esse o meu objetivo. Da forma que está aqui, o fundo PU, ele já tampa qualquer imperfeiçãozinha mínima agora que tiver aqui, ele já tampa e não vai correr mais o risco dele abater e aparecer defeito. Então, qual o objetivo agora do disco 320? É vir em volta, abrir um pouco mais aqui, por quê? Para na hora da aplicação do fundo PU, ele não cair em local brilhando. Se ele cair em local que não está lixado, que está brilhando, como aqui, ó, vai ocorrer o desplacamento, né? Futuramente vai ocorrer o desplacamento. Então, o correto é vir agora e fazer o desdobramento da lixa subindo um pouco mais. Então, vou ligar aqui novamente a máquina. Aqui está. E vamos. E aí está, pessoal. A aplicação feita. Aplicação da massa poliéster feita com sucesso. Aplicação, lixamento da massa poliéster feita com sucesso. Tá aqui uma boa preparação para receber o fundo PU. Aqui vocês podem ter certeza que a chance de dar qualquer abatimento aqui é mínima, Então, esse era o resultado que eu queria mostrar para vocês. Uma boa preparação, ela dá um excelente resultado lá no final. Na pintura, né, após a pintura, fica um trabalho de qualidade, o cliente fica satisfeito, o cliente depois, futuramente ele precisando de novo, ele vai voltar à sua porta. Então, pessoal, eu conto com vocês, para vocês que gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, envie esse vídeo para mais amigos, companheiros que atuam na área e até o próximo vídeo. Um abraço.